Você tem medo de falar o que pensa, de ser você mesmo perto dos outros, ou de fazer o que realmente deseja, por medo paralisante do que os outros vão pensar? E se a resposta foi sim, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te entregar 5 mentalidades que eu utilizei para ficar imune ao julgamento alheio e construir uma confiança inabalável. Eu sei o que é sentir essa insegurança, esse medo constante do que os outros vão falar, te julgar ou até de ser cancelado por pouca coisa. Porque afinal de contas, até comediantes agora estão sendo presos por estarem atuando. Eu já estive nesse lugar, só que eu entendi que a verdadeira força ela vem de dentro e não da validação externa. E hoje eu consigo viver tranquilamente à medida dos meus valores e sem me preocupar de forma alguma o que os outros vão estar falando ou concordando. Afinal de contas, eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês e me expondo. Só que vocês também podem viver a partir dos seus próprios termos. E nesse vídeo aqui que eu vou te ajudar. Mentalidade 1. Seja sua própria autoridade. Quantas vezes que ficou dando mais atenção, se preocupando mais com a validação externa do que a tua própria? Os teus próprios pensamentos. Quantas vezes até, puxando um outro gancho, tu mencionou que ia fazer tal coisa e não fez, mas simplesmente fica acordando todo dia às 5 da manhã para pegar um trem, ônibus e ir lá trabalhar de CLT sem faltar. Agora, se fosse algo que você colocou, beleza, vou acordar todo dia às 5 da manhã, por exemplo, para ir correr, para preparar minha marmita, minha dieta ou estudar mais para um concurso público que eu tô querendo. Tu certamente não consegue fazer isso, porque você está dando mais valor ao que os outros falam, ao que os outros pensam, do que a ti mesmo. Vou falar de novo. A verdade é que você está dando mais moral, mais peso, mais significado do que os outros estão falando. A palavra dos outros vale mais do que a tua própria pra ti. Então simplesmente para de terceirizar o poder da tua vida para os outros e não pra ti. Pelo amor de Deus. Para de ficar buscando validação externa, enquanto a validação a qual tu precisa buscar é de ti mesmo. Tu realmente tá conseguindo te olhar no espelho e se sentir orgulhoso? Então por que os outros vão? Por que os outros vão começar a te admirar, te respeitar até, se não tu mesmo não tá conseguindo fazer isso contigo? Segunda mentalidade, a crítica revela mais o crítico. Simplesmente se a pessoa ela vem com aquele papinho, ai não, uma crítica construtiva, não, ignora. Crítica válida, crítica boa é aquela que vem seguida de uma solução. Se a pessoa simplesmente está colocando defeito, falando que não, que tá errado, ruim, feio, e não oferece uma solução logo em seguida, ignora. Ignora, sabe por quê? Porque quem realmente está fazendo mais do que tu, não tá preocupado contigo. Tá mais preocupado, tá com tempo escasso, trabalhando para si, cuidando das suas coisas. Então é quase certo que as pessoas que vão te apontar dedos, elas não estão fazendo o tanto quanto você. E isso aqui coloca desde exemplos, vários na verdade. Ah, é que tu agora começou a trazer marmita pro trabalho, né? Ou tá pesando a comida. Nossa, nada a ver isso aí, nem vai dar resultado. Tu fazendo isso? Não. Tá indo pra academia, né? Ah, começou a investir. Nossa, mas essa coisa aí de criptomoeda, nada a ver, dá ruim, não sei o que. Ah, começou a fazer vídeo. Não, pô, mas tá muito ruim a qualidade, o teu áudio, a imagem. Vídeo muito chato, tá? As pessoas não estão fazendo isso. Só aceite também críticas, realmente pontuações de pessoas que estão atingindo ou que já atingiram o que tu tá buscando. Se não for isso, não vale, porque nem experiência a pessoa tem. Porque agora na internet é muito fácil, todo mundo é expert, todo mundo tem um doutorado, um PhD, YouTube, TikTok e por aí vai. Só que não. Coloca na prática exatamente o que está falando que seria errado, ou melhor, faça melhor. E me conte com exemplo como que é. Terceira mentalidade, abrace a imperfeição e o risco. A maior cagada, o maior erro que tu pode cometer pra tua vida é simplesmente não fazer nada e estagnar. Porque assim, dessa forma, tu vai ficar exatamente onde tu tá ou até regredir,
por justamente não se movimentar. Escuta muito bem isso daqui, erro não é fracasso. O fracasso simplesmente é você continuar aonde está, insatisfeito com isso e não fazer nada. Erro não é fracasso, é aprendizado. Tu simplesmente descobriu uma nova forma de não fazer isso. Então seja inteligente, estuda o porquê que não funcionou, estuda o porquê desse erro que não bombou, o porquê que não atingiu as expectativas, metrifica e agora tu, a partir disso, desse aprendizado, vai traçar uma nova rota com essa experiência que tu se permitiu viver. Então, de verdade, entende isso daqui. Quanto mais que tu erra, tá mais perto do sucesso. Tô batendo na trave, só que perdura, mantenha constância. Já falei aqui no canal, o significado de constância não é ser perfeito, não é não errar. É simplesmente, sim, cometer aquele deslize, mas voltar o quanto antes para a rota, pro caminho que tu sabe que é o correto. E falando sobre constância, mentalidade 4. Construa seu centro inabalável. Quando que você entende, então, esse caminho correto que você deve trilhar a partir do teu propósito e valores, que eu já fiz até um vídeo destrinchado sobre isso, nos melhores aqui do canal. O card vai estar em algum lugar. Vai assistir depois de terminar esse aqui. Bom, é muito importante isso que seja definido, o teu propósito com o teu trabalho, com a tua atividade, junto com os teus valores, que vai delimitar até onde que tu vai ou até onde que tu não vai pelas coisas. Mas vai ser exatamente isso que vai te manter nesse caminho, que vai te deixar inabalável quando vier aquelas críticas, seja até pela tua família, seja pelos seus amigos, conhecidos ou até desconhecidos. Por exemplo, eu trabalho aqui também com YouTube, trabalho com as minhas mentorias particulares sobre exatamente esses assuntos. Comunicação, oratória, persuasão, rapport, gatilho mental, produtividade, performance, e até nem tinha me apresentado ainda. Então, satisfação, Nicolas Kipper. Tá no canal certo para isso. Sou o teu melhor amigo e vou te ajudar com tudo que tu precisa, desses assuntos que eu já estudo há mais de meia década. Então, quando que vem alguém querer criticar o meu trabalho, enfim, não me abala, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei para onde eu vou, eu estou alinhado com o meu propósito, porque, sério, eu já mentoro dezenas de pessoas e eu não tive nenhum feedback ruim. Não tive nenhuma pessoa que passou por mim falando que é ruim, que não gostou, que eu não mudei a vida dela. E isso palavras vindas dos meus mentorados. Por isso que se vem alguém e diz, ah, não sei o que, e é ruim, e blá blá blá, cara, com quem eu trabalho só tem elogios por mim. Tá entendendo o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês? Se com o meu trabalho eu estou feliz, realizado, e as pessoas que estão à minha volta em si, especialmente aqui me acompanham de verdade, se vier qualquer haterzinho, qualquer pessoa dando o bedelho, eu vou ignorar, porque não faz sentido. Não faz sentido, tu entende isso? E que tu também escolhe o que tu vai dar mais atenção? Se vem, 100 pessoas me elogiar e falar, nossa, trabalho muito bom, continua assim, tá, não. E aí vem aquela próxima pessoa, tá, o 100º e fala, nossa, que horrível, ruim. Eu vou ficar dando bola pra isso? Não. Tá, mas ok, se esse 100º falar, bah, não curti muito o conteúdo porque a fala tá muito enrolada, tá faltando um dinamismo, ou ser mais pontual. Tá, era isso que eu falei em mentalidade passada, sobre, é válido críticas. Eu adoro críticas, são muito boas, porque é a partir disso que tu consegue melhorar, se aperfeiçoar cada vez mais e não cair na mediocridade, ficar estagnado. E sabe por que foi válida? Porque veio uma crítica com uma possibilidade real ali de melhoria. Falou onde poderia estar melhor, enfim, muda, fala de tal forma, a iluminação ou o áudio, enfim. Veio esse feedback dessa forma construtiva. E a quinta mentalidade, ninguém se importa tanto contigo quanto você pensa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Quem que é a pessoa que você mais pensa? Quem que é a pessoa que eu mais penso? Quem que é a pessoa que é tua avó? Que é a pessoa ali na rua, certo? Que seja o gari ou a moça que tá passando com a sacola. Quem? Quem? Na moral, quem? Eu penso mais em mim mesmo. Tu pensa mais em ti mesmo. As pessoas estão nem aí, elas estão mais preocupadas com elas mesmas. Porque adivinha? Na cabeça delas, na história da vida delas, elas são a protagonista. Tu simplesmente é um capítulo ou
3 linhas, nem isso, nem sequer um parágrafo. Então relaxa. De verdade, as pessoas não estão ligando pra ti. Não estão ligando. O que dura é no máximo 5 minutinhos. Vamos supor que tu caiu na rua, caiu feio, engraçado. Todo mundo riu da tua cara. Só que as pessoas que riram, elas cruzaram a outra esquina e esqueceram de ti. O máximo que pode acontecer é ela chegar em casa e comentar com alguém, falar, vi ali um cara que caiu de bunda no chão hoje. E acabou por aí. As pessoas não se importam contigo. Então para com essa síndrome de holofote. Faz as coisas. Porque quando fica se preocupando muito com o que os outros vão pensar, que na verdade eles nem estão pensando pra ti em si, tu tá refletindo um medo teu. De verdade, vamos falar sério agora. Para de fazer a coisa mais egoísta que tu poderia fazer contra ti mesmo. Viver no si. Não se deixar descobrir realmente como que as coisas acontecem. E se eu chegar nela? E se eu me candidatar pra tal coisa? E se eu me inscrever aqui? Vai lá, erra até. Mas descobre o que realmente aconteceu e não fica depois remoendo 1000 cenários que são fictícios. Porque, na verdade, tu só ficou parado e deixou as oportunidades passar. Chega de ser refém da sociedade do politicamente correto, ficar pisando em ovos sem temor algum, porque é exatamente o que eles querem, te controlar com isso. De novo, recentemente acabaram de prender alguém por estar em um palco atuando, enquanto pessoas aí que ficam cantando, fazendo apologia a crimes, literalmente falando que são de certos grupos, ok, criminosos, saem em uma semana. Não, vocês estão cansados disso. Vocês estão cansados disso, assim como eu também estou. Então hoje vamos fazer um combinado aqui. Não importa se você está em uma sala que 30 estão falando uma atrocidade, algo que tu não concorde. Levante a mão e fale. Não se omita, nunca mais. Porque afinal de contas, ou tu se transforma em um líder, ou tu vai ser liderado. E tu vai ser liderado pela cabeça de outra pessoa e não pelos teus ideais agora. E essas 5 modalidades que eu trouxe pra você simplesmente não vai te permitir mais ser medíocre. Vai te auxiliar a não te contentar mais em ficar omisso, calado, aceitar até na situação que tu tá, nessa posição que tu acabou se colocando e nem percebeu. Acorda hoje. Você tá com modinha agora, ficar falando elo... É como lista de iPhone. Chega, acabou. Trabalha duro, árduo, incansavelmente. Aposenta teus pais, prospere. Não tenha mais medo de fazer dinheiro. Seja fiel aos seus valores. Tu sabe o que é certo, o que é errado. Para de cair nesse papinho. Eu sei. Implementar esse tipo de mentalidade é muito desafiador. É que eu já passei por esse caminho. Tô agora até passando, fazendo esse vídeo propriamente. Então eu te convido. Tu quer realmente se aprofundar, melhorar todas as tuas habilidades que dizem respeito a isso. Desenvolvimento pessoal, profissional, comunicação, oratória, persuasão, rapport, gatilho mental, melhorar a tua produtividade, tua performance em toda a tua vida. E por que não a tua mentalidade? Eu já trabalho com isso dezenas de pessoas. Desde, por exemplo, militares, atletas, psicóloga, fonoaudióloga, empresários e do mundo inteiro. Me chama aqui no direct que eu prometo que eu vou te ajudar. É a coisa que eu mais quero. E esse foi o vídeo de hoje do teu melhor amigo, Nicolas Kipper.